Então, a gente obteve uma expressão, né, para a variação da velocidade, né, longitudinal em função da variação da área. Né? Conforme a área varia, a velocidade vai variar proporcionalmente, mas ela vai depender do número de Mach. Né? E vai inverter o sentido da variação. Então, por exemplo, vamos ver caso a caso. Então, imagina aqui, ó, tem um bocal, a gente pode ter aqui um que a gente chama de convergente, um divergente, o sentido do fluido do escoamento da esquerda para a direita. O que acontece no caso subsônico? Então, o caso subsônico, né, a gente pode ver aqui, ó, no caso subsônico, a gente tem que m é menor que 1. Né? M menor que 1 me dá aqui 1 menos m ao quadrado, né, é algo que é maior que zero. Né? Então, é positivo. Né? É positivo. Então, se eu pegar aqui a minha expressão, ó, eu vou ter que 1 sobre a d dx é igual a menos 1 sobre v dv dx. Vai ser proporcional. Né? Vai ter aqui alguma coisa que vai ser maior que zero. Né? Ou seja, um outro jeito de a gente dizer isso aqui é que dv dx ele vai variar com dA dx, né, com sinal trocado. Não esqueci aqui, com menos dA dx. Né? dv dx varia com menos dA dx. Ou seja, se eu aumento a área, dv dx diminui, ou o contrário. Ou seja, se eu diminuo a área, né? Se o meu dA dx é menor que zero, estou diminuindo a área, a velocidade tem que aumentar. Né? Ou seja, esse primeiro caso aqui, ó, meu dA dx aqui, ele é menor que zero, então dv dx tem que ser maior que zero. Certo? Ou seja, meu v aumenta conforme a área diminui. E o inverso também vale. Né? Se o meu dA dx aumenta, dA dx é positivo, dv dx tem que ser negativo. Então, se eu aumento a área, como aqui nesse segundo caso, estou aumentando a área em relação a x, né? Lembrando que o x está aqui, né? Se eu aumento a área conforme eu aumento x, então meu v tem que diminuir. Né? Então isso aqui é parecido com um caso, né, incompressível, né? O mesmo tipo de comportamento. Né? E o caso supersônico? Né? O que acontece se meu m for maior que 1? Se o meu m for maior que 1, eu tenho então que o meu 1 menos m ao quadrado ele é menor que zero. Né? Então, esse termo aqui é menor que zero, menos com menos dá mais. Ou seja, a gente vai ter que dv dx ele varia com dA dx. Então, se a minha área aumenta em x, a velocidade aumenta, e se a área diminui, a velocidade diminui. Então, aqui é direto. Né? Então, nesse caso aqui ó, do escoamento supersônico, a área está diminuindo em x, a velocidade está diminuindo. E aqui a área está aumentando, a velocidade está aumentando. Então, a gente inverte. Né? O caso supersônico ele inverte em relação ao que a gente estava acostumado. E aí, o que acontece? Se eu quiser promover a aceleração de um escoamento de subsônico para supersônico, né, pelo que a gente acabou de ver, só tem um jeito. Né? Só tem um jeito. Que é esse aqui. Ó. Eu primeiro tenho que fazer alguma coisa que eu faça um convergente e depois um divergente. É o único jeito. Né? Sendo que eu tenho que atingir Mach igual a 1 exatamente aqui no que a gente chama de garganta. Né? Aqui, Mach tem que ser igual a 1. Né? Porque se Mach aqui, ó, Mach é menor que 1, Mach vai ser maior que 1. Porque para Mach menor que 1, escoamento subsônico, isso aqui vai acelerar o escoamento. Né? Então ele vem com a velocidade baixa, aí ele atinge a velocidade sônica aqui, então aqui Mach tem que ser igual a 1, e isso aqui passa a ser algo que acelera. Né? E aqui na saída a gente vai ter uma velocidade maior ainda. Né? Eu devia ter desenhado aqui, vai pegar em cima do m, mas enfim, a velocidade aqui maior. Né? Então, é o único jeito que eu tenho de acelerar de um Mach menor que 1 para um Mach maior que 1. Tá? Então, esse tipo de bocal se chama bocal de Laval. Né? Normalmente, ele não vai ter canto vivo aqui, né? A gente vai evitar. Né? E esse aqui é o único jeito que a gente tem de acelerar um escoamento, né? Num bocal que tinha Mach menor que 1 e foi para Mach maior que 1. Né? Então, é por isso que quando a gente olha, né, por exemplo,
ver uma foto de um foguete ou ver um diagrama, né? A gente costuma ver, estão desenhando aqui mais ou menos como se fosse um foguete desanimado, né? A gente costuma ver isso aqui, né? Alguma coisa assim, né? O bocal aqui ele é divergente, né? E ele é diferente do que a gente estaria acostumado em escoamento, por exemplo, incompressivo. A gente imaginaria um convergente. Na verdade, isso aqui é um bocal divergente convergente. Dentro do foguete, isso aqui ele vai ter uma carenagem, né? E aqui dentro vai ter alguma coisa assim, ó. Tem um bocal convergente divergente, e o reservatório dele está aqui, né? Digamos assim, ó, o tanque de combustível está aqui, né? Certo? Seria alguma coisa assim. Né? E ele vai carregar uma carga aqui em cima, seria um satélite, alguma coisa do tipo. Né? Mas o fato é que eu vou ter aqui um tanque com uma dada pressão, e a gente vai ter um escoamento, né, com um bocal convergente, depois divergente para atingir Mach maior que 1 na saída. Né? Então, esse bocal aqui é o único jeito de fazer um escoamento divergente convergente. Então, de fazer esse bocal convergente divergente é o único jeito de fazer uma aceleração, né? Acelerar meu escoamento de Mach menor que 1 para Mach maior que 1. Tá? Em saída de turbina também, né? Quando tem um bocal depois de uma turbina, ele é desse jeito aqui. Tá? Um bocal convergente e divergente. Tá? A gente quer acelerar ao máximo o escoamento para poder gerar o máximo de empuxo. Aí uma observação que a gente tem que fazer, né, é que eu posso pegar aqui num tanque e fazer aqui um escoamento aqui com o maior Mach possível na saída. Então, por exemplo, aqui um Mach na saída igual a 2, por exemplo. Né, o 3, alguma coisa aí, o máximo que eu puder. Tá? Aí o que acontece? Eu posso colocar o Mach o maior possível cada vez mais, né? Vou pôr aqui o Mach 3, por exemplo. Né? Mas eu tenho que tomar cuidado com o seguinte, eu tenho que ser capaz de suprir, né, essa vazão. Então também não é mágica, né? Porque se eu colocar um Mach muito alto, né, pode ser que eu não tenha a quantidade de massa aqui suficiente para suprir durante o tempo que eu preciso esse Mach muito alto, né? Porque conforme eu aumento a velocidade de escoamento, eu estou passando mais massa também. Né? E aí vem uma última questão, né, que é importante entender, é por que, né, o que faz se eu tenho um bocal convergente e divergente aqui, né, alguma coisa assim, né? O que faria, né? Por que o meu escoamento ele acelera, ele continua acelerando aqui, né? Ou por que se eu continuasse com um convergente, né? Por que se eu fizesse isso aqui indefinidamente, por que chega um ponto que o meu escoamento ele não acelera mais? Né? Então, isso está ligado com as ondas sonoras, né? Por isso que a gente está, né, vendo toda hora, né, comparando com a velocidade do som. Né? Então, por exemplo, imagina aqui que eu tenho um bocal aqui assim, a parede dele está aqui. Né? E aí eu tenho um escoamento entrando aqui com uma dada velocidade, né, com Mach menor que 1. Né? Esse escoamento ele gera ruído, o próprio atrito ele gera ruído. Então, só para ilustrar, imagina que eu tenho aqui um martelo que eu estou batendo, né, subindo e descendo, ó, e gerando ruído aqui. Né? Então, esse ruído são as ondas sonoras. Para Mach menor que 1, ó, se aqui for Mach menor que 1, o que acontece com essas ondas sonoras? Né? Uma parte delas vai vir para cá, vai se mover nesse sentido, e outra parte vai se mover nesse sentido com uma velocidade menor. Né? Certo? Porque ela vai, né, tem que vencer a velocidade do escoamento. Está, né? No sentido contrário. Né? Então, uma vai vir para um lado, outra vai vir para o outro. Mas, né, o que acontece? Né? Vai chegar um ponto em que eu não consigo voltar com a velocidade. Se a velocidade do fluido for igual à velocidade do som. Então, digamos que chego nesse ponto aqui, ó, eu teria Mach igual a 1. O que acontece? Né? Minhas ondas que estão vindo para cá, né, elas conseguem chegar aqui. Essas ondas que estão vindo para cá com uma velocidade maior do que essas que estão vindo para cá. Né? As que estão vindo para a direita. E elas vão chegar aqui. E vão se acumular aqui. Né? E as ondas geradas aqui pelo próprio, né, atrito do escoamento, etc., esse ruído, essas ondas não conseguem, né, mais voltar. Né? Em princípio, elas só conseguiriam ir para frente. Então, elas ficam presas aqui. Né?
E qual o único jeito que eu teria de liberar essas ondas que estão presas, né? Porque essas ondas sonoras presas aqui, elas geram uma descontinuidade grande de pressão, né? A gente está somando a pressão de cada uma delas, né? E pressão acompanhada de massa específica. Então, se eu continuar fazendo isso aqui, não vai ter jeito, né? Elas não vão conseguir, essa pressão não vai conseguir ser aliviada, né? Não vai haver uma descompressão. Então, eu preciso, a partir desse ponto que eu tenho Mach igual a 1, eu precisaria fazer isso aqui, ó, né? Para permitir que essas ondas, então, elas haja uma descompressão. Então, o que acontece aqui, né? Então, o que acontece aqui? Uma onda gerada aqui, né? Um ruído gerado aqui, ó, né? Aqui Mach é menor que 1, então uma parte vem para cá e outra parte vem para cá, né? E aí, quando eu chego aqui, eu tenho que garantir que Mach igual a 1 nessa região que a gente chama de garganta. Então, a gente projeta o bocal para isso, né? Porque essas ondas elas vão chegar, elas vão começar a se acumular aqui, né? Do ruído gerado ao longo de toda a parede, né? Toda essa parede aqui. E aí, a partir desse ponto, eu faço uma descompressão, né? E elas conseguem ir embora, né? E aqui eu consigo, então, ter Mach maior que 1, tá? Mach igual a 1 aqui e Mach menor que 1 nessa região aqui, né? Então, fisicamente é mais ou menos isso que acontece, né?